O Brasil atingiu o maior patamar desde 2012 de crianças de 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever. Durante a pandemia, esse número cresceu 66%, de acordo com nota técnica baseada em pesquisa do PNAD. De 2019 até 2021, esse contingente cresceu em 1 milhão. A decisão de manter as aulas online por tanto tempo partiu dos estados e municípios. Mesmo com a promessa de que, com o avanço da vacinação, as aulas presenciais voltariam, isso não aconteceu em diversas instituições de ensino básico e superior pelo Brasil. José Maria Trindade, aí os números então, né, Zé? Aquilo que já se falava desde o começo da pandemia, agora vem sendo comprovado também nesse levantamento, né, Zé? Incalculável o prejuízo que se fez ao país e ao mundo, viu, Vitor? Essa história de lockdown e principalmente de fechar escolas. Eu reparei que os talibãs tomaram o poder no outro dia no Afeganistão, as crianças na escola. Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra sob fogo cerrado, crianças nas escolas. Vejo, por exemplo, no Rio de Janeiro, depoimentos de mãe que logo depois da enchente, depois de um problemão de casa invadida por água, no outro dia a mãe leva a criança para a escola. Eu me lembro de um depoimento de uma mãe dizendo que ela tinha que salvar alguma coisa e ela olhou assim, viu o material escolar da filha, pegou a filha pelo braço e saiu. Então esta é a prioridade correta. A Constituinte brasileira, que fez a Constituição de 88, definiu muito claramente essa prioridade. E as leis também, mas os governantes não entendem esta prioridade total. Ô Vitor, me lembro, logo no início da pandemia, não existia nenhum caso no estado do Paraná, que eu cito como exemplo, e as universidades já estavam fechadas, né? Veja que coisa horrorosa, fechar escolas, fechar universidades, dar um exemplo para as crianças de que, por qualquer motivo, aí se pode não ir à aula, não. Ir à aula tem que ser um compromisso diário e sempre, né? Hoje, a noção começa a ser restabelecida. As crianças agora, na escola, onde há um caso de Covid, ou sintoma, a criança é realmente afastada, não vai à escola. A criança... Não é a escola que não vai à escola, é a criança que não vai à escola, porque ela está com sintomas de Covid. Muito bem, a família cuida da criança. Agora, fazer esta insensatez de fechar tudo, eu diria que isso aí é apenas um pedaço, é incalculável o prejuízo para o futuro. O prejuízo é de todos. Mas o ensino fundamental, ele tem um prejuízo maior porque as crianças não estão suficientemente formadas para ter aulas online. Quem estavam tendo essas aulas eram os pais. Eles é que estavam assistindo às aulas para depois tentar transferir para o filho. O filho não fica na frente de um computador, uma criança de 6 anos não fica na frente de um computador assistindo aula porque a própria mentalidade dele não permite esse tipo de concentração. Raros são os que conseguem. Então essa é a realidade, é incalculável o prejuízo desse fechamento geral de escolas. E vou te dizer, até hoje, muita gente, muito professor ainda está resistindo em voltar aí, eu diria, ao trabalho, né? Está querendo continuar em casa. Esta é a dificuldade, a mentalidade de dar preferência total ao ensino. Esse é o caminho para o futuro, não é trocadilho. Bom, e antes de seguirmos, mais uma informação ainda falando a respeito de educação, dos danos causados por esse período da pandemia. Depois de 2 anos com aulas online, alunos da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Mackenzie protestaram contra as instituições que mais uma vez adiaram o retorno das aulas presenciais. No momento não existe orientação na capital paulista ou no estado contrárias às aulas presenciais. No fim de janeiro, o Conselho Nacional de Educação divulgou nota sobre o ano letivo, dizendo que o retorno presencial das aulas deve ser a prioridade do país. A FGV e o Mackenzie se pronunciaram dizendo que a volta das aulas presenciais está prevista para março e que a medida visa garantir a segurança de todos. De volta agora também na Rede Jovem Pan News, para você que nos ouve pelo rádio, seguimos falando aqui sobre educação, os danos provocados por esse período da pandemia. Queremos ouvi-lo, Augusto?
Esse protesto dos alunos da FGV e do Mackenzie é o primeiro protesto desde que as escolas foram fechadas. Universidades, escolas do ensino fundamental, médio e tal, por decisão dos governadores, dos prefeitos e dos professores, né, induzidos pelos dirigentes que não querem trabalhar. E agora? E agora? Como é que faz? Essas crianças não terão aulas de recuperação. Aula online e nada é a mesma coisa. São a mesma coisa. Né? Aula online é a mesma coisa que nada. O resto é conversa fiada. E agora? Como é que essas crianças vão fazer no futuro? O Brasil já tem 12 milhões de analfabetos acima de 15 anos, não tem mais retorno. 15 milhões e agora está formando crianças semi-alfabetizadas. E vamos para o ensino superior. Nós temos universitários que estão chegando ao 3º ano sem aulas presenciais. Eles vão se formar aqui a partir de 2024. Em 2024, 2025, teremos as gerações dos que aprenderam praticamente metade do que deveriam saber. Como é que eles vão concorrer com os que aprenderam tudo? Como é que um estudante de medicina vai ter aula à distância? O que ele faz com o bisturi? Treina em casa? Treina na família? Agora, os que defenderam o lockdown, que expliquem o que vão fazer. Tá? Continua a exigência de passaporte sanitário, criança não pode entrar. Tem um caso de Ômicron, fecha a escola. Os professores são os maiores responsáveis, porque eles mobilizam a categoria e os governos, né, demagogos, né, e agem demagogicamente, governadores e prefeitos, né, governantes de modo geral, eles mantêm a escola fechada. E agora? Quem é que vai pagar esse prejuízo? Qual é a explicação da ciência tão invocada? Por que não se trata disso nas tais entrevistas coletivas aqui em São Paulo, que rareiam no momento? Expliquem o que vão fazer. É uma geração de crianças assassinadas em matéria de aprendizado, em matéria de conhecimento. Quer dizer, é o assassinato de gerações. Já os professores ficam gritando que tem um presidente genocida responsável também até por isso. Governadores, prefeitos, dirigentes de sindicatos e professores covardes é que fizeram isso aí. Você, Fiuza, 2 minutos. A gente quer saber quem vai pagar por isso. Nós estamos aqui na nossa, desde o começo de 2020, desconfiando dessa situação. Onde está a demonstração? Onde está o fundamento, o critério para essas medidas? Nunca apareceu. Agora chega o prejuízo gravíssimo. Analfabetismo crescendo. Um dos sócios desse analfabetismo é o Supremo Tribunal Federal, que deu a governadores e prefeitos, uma safra de governadores e prefeitos para esquecer, né? Caíram todos na demagogia de medidas extremas, fingindo ética, fingindo defender vidas, né? Nós vimos os piores políticos falando em defesa de vidas e só na base aí do cerceamento irracional. Agora, só para anotar que nessa 2020, as crianças não podiam ir à aula, segundo o discurso desses falsários fantasiados de empáticos, né? Porque elas iam colocar em risco seus avós, seus pais. De repente, num passe de mágica, passou a ser urgente vacinar as crianças com vacinas que têm ainda 5 anos de aferição de sequelas cardíacas. Vocês acham isso normal? Então, eu quero dizer o seguinte, aquela incúria que está por trás do lockdown desvairado nas escolas, já com essas consequências aferidas, é o mesmíssimo critério daqueles que, de repente, saíram dizendo que tinha que vacinar as crianças com as vacinas que estão em desenvolvimento ainda. Vai vir o preço, vamos pagar o preço, porque a gente não sabe que vacina é essa ainda, totalmente. Então, esse preço vai vir
e quem cometeu o ilícito vai ter que pagar.